Foi aprovada essa semana pelo Senado Federal a medida provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida. A medida provisória, que já tinha sido editada, aprovada também na Câmara dos Deputados, agora vai, portanto, para a sanção presidencial para que o programa efetivamente vire lei. Só que, além dessa aprovação e além dessa eminente sanção presidencial, está sendo discutido também algumas mudanças que podem acabar deixando o programa Minha Casa Minha Vida um pouco mais interessante, um pouco mais encorpado. E é isso que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, novamente aqui no canal do Portal VGV, retornando com a nossa produção de conteúdos, trazendo muita informação, dica, notícia, novidade e muitos dados que impactam o nosso mercado imobiliário. Então, se você tem interesse no tema imóvel de alguma forma, já sabe, é só se inscrever aqui no nosso canal para receber as notícias em primeira mão. No vídeo de hoje eu quero comentar a respeito da aprovação pelo Senado nessa semana, na última terça-feira, da medida provisória que foi editada pelo governo federal, o novo governo eleito, recriando o programa Minha Casa Minha Vida, que havia sido extinto na gestão anterior e substituído pelo programa Casa Verde Amarela. Depois que saiu Jair Bolsonaro, entrou Lula, nova dança das cadeiras, e o programa Minha Casa Minha Vida, portanto, voltou com algumas questões novas, com alguma pequena remodelação, mas principalmente priorizando as faixas iniciais do programa, que é a população de renda mais baixa, efetivamente, onde está o maior déficit habitacional no Brasil. A Câmara dos Deputados já havia aprovado a medida provisória, o Senado agora aprovou, e o texto vai seguir, portanto, para a sanção presidencial, o que não deve demorar, haja vista que o Minha Casa Minha Vida é a grande vitrine desse novo governo federal eleito. Mas, além de toda essa questão envolvendo o programa de fato virar lei, né, e de fato se sustentar ali não mais na medida provisória, mas como lei, além de tudo isso, está sendo discutido algumas mudanças que dependem da aprovação do Conselho Curador do Fundo de Garantia, o que também deve acontecer nas próximas semanas, nos próximos dias, onde nós teremos ali algumas mudanças que sim, essas sim podem deixar o programa bem mais encorpado e bem mais interessante, não só para as construtoras, que de certa forma vem pressionando para que o programa consiga abranger um pouco mais de imóveis e refletir melhor a realidade de mercado e os custos de construção, como também, principalmente, para as pessoas que têm o interesse em comprar o seu imóvel. Com essas mudanças, o programa pode acabar conseguindo atender mais pessoas. E uma dessas mudanças é a possibilidade de aumento do subsídio. Hoje o subsídio máximo está em R$ 47.500 e dentro do que está sendo discutido, essa mudança pode fazer com que o subsídio chegue a R$ 55.000, o que é relevante para quem de fato precisa utilizar esse recurso. Lembrando que o subsídio é como se fosse uma espécie de desconto, digamos assim, não é bem um desconto, mas é uma parte que o governo federal efetivamente está pagando ali daquele imóvel e que quem está fazendo a aquisição não precisa pagar esse valor, ele está sendo ali compensado. Lembrando que o subsídio ele é concedido somente nas faixas iniciais do programa e para algumas famílias que têm ali uma necessidade e uma renda mais baixa. Ele não é concedido para todo mundo que compra imóvel dentro do programa. E uma outra questão muito relevante dentro do novo Minha Casa Minha Vida é o aumento do teto dos imóveis. Ou seja, os imóveis que são enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida, eles têm um valor teto, ou seja, um valor máximo que podem ser vendidos. E dentro de todas essas mudanças, o valor teto dos imóveis vai passar para R$ 350 mil na faixa 3, ou seja, na faixa maior do programa Minha Casa Minha Vida, que atende as famílias com renda um pouquinho mais alta, saindo dos atuais R$ 264 mil e indo até R$ 350 mil. Essa sim é uma mudança extremamente relevante, principalmente quando a gente fala de grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, enfim, grandes cidades onde o custo do terreno é mais alto, o custo para se construir também é mais alto e, consequentemente, os imóveis eles precisam custar mais caro. Então, com esse ajuste, a gente consegue aí vislumbrar que teremos mais imóveis enquadrados dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Ainda dentro dessa correção do valor teto dos imóveis, a faixa 1 e a faixa 2 também deve passar, portanto, por essa correção, indo aí na faixa 1 o teto dos imóveis até 190 e na faixa 2 indo até 264. 190 mil e 264 mil reais, só para deixar claro. E uma outra possibilidade que está sendo discutida, essa não sabemos se vai ser tão rápido quanto as demais, mas uma outra possibilidade que está sendo discutida é a possibilidade do aumento da renda.
Hoje o programa Minha Casa Minha Vida atende famílias com renda bruta familiar de até R$8.000. E dentro do que é a vontade do governo é ampliar esse valor de renda para até R$12.000. Ou seja, conseguir colocar para dentro dos benefícios do Minha Casa Minha Vida uma parcela maior da população. Quando a gente fala entre renda bruta familiar de R$8.000 e renda bruta familiar de R$12.000, nesse intervalo entre R$8.000 e R$12.000, nós estamos falando aqui praticamente de uma forma bem breve, bem geral, estamos falando aqui da classe média, digamos assim, onde muitas pessoas têm a necessidade de comprar o imóvel, só que muitas vezes não conseguem encontrar as condições ideais para fazer a compra desse imóvel, ou seja, precisariam de ter ali uma linha de crédito mais facilitada para de fato conseguir comprar esse imóvel com alguma facilidade, com juros subsidiado, enfim, de alguma forma para que conseguisse acessar. São pessoas que não estão no alto padrão, que não dispõem de grandes recursos, mas que têm essa demanda para fazer a aquisição desse imóvel. Se a gente for analisar momentos como o de hoje, em que estamos vivendo aí uma escassez de recursos em linhas do SBPE, ou seja, linhas de crédito imobiliário que dependem de recursos da poupança, se nós já tivéssemos essa linha hoje, entre R$8.000 e R$12.000 para imóveis de até R$350.000, eu poderia dizer que o mercado ele ia estar rodando numa velocidade muito maior, porque nós temos uma grande demanda justamente nessa faixa. E isso ajudaria a compensar esse momento, pelo menos atual, que a gente está vivendo, de pouco recurso no SBPE, e agora, se tivesse já essa linha, a gente conseguiria atender melhor essas faixas de clientes interessados nesses imóveis. De uma forma geral, esse é o atual momento do programa Minha Casa Minha Vida, que está prestes a virar efetivamente uma lei, e as mudanças mais relevantes do novo programa que estão sendo discutidas para que de fato movimente o mercado. Se você tem interesse no programa Minha Casa Minha Vida, se você tem interesse no mercado imobiliário, se você é um corretor de imóveis, uma imobiliária, uma construtora, uma incorporadora, ou até mesmo se você é um cliente que está querendo fazer a aquisição do seu imóvel e quer ficar bem informado sobre esses próximos passos, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque nos próximos dias nós retornaremos aqui trazendo muitas novidades a respeito desse tema. Aproveito e te convido para que no primeiro comentário desse vídeo você possa clicar no link e ir até a matéria no nosso site, onde nós explicamos com muito mais detalhes toda essa situação do programa Minha Casa Minha Vida e as informações mais importantes, relevantes e confiáveis que você precisa saber a respeito disso. Portanto, se inscreva no canal, ative as notificações e vá até o nosso site conferir mais detalhes. E eu te vejo no próximo vídeo.